atletas que vão bater um papo bem legal com a gente. Então eu convido todo mundo que estiver por aí para vir para cá, para o palco principal, para a gente começar a entender um pouco mais do que acontece por trás de um time profissional que vem cada vez mais ganhando relevância, não só no cenário nacional, mas no cenário mundial. Mas antes de a gente começar, eu queria passar um vídeo, né, para a gente conhecer um pouco dessa história. E logo mais eu volto aqui, é rapidinho, para a gente só aquecer e ficar um pouquinho mais quente e começar esse painel incrível. Meus amigos, manda lá. Psicológico também, porque você tem que ter cabeça para chegar lá. A gente treina muito, a gente joga um monte de campeonato, a gente mal tem final de semana. E tem um motivo pra isso. O nosso objetivo é ganhar o Mundial. A Mirinha dá uma ajudada aqui na Europa. A rampa é toda deles, Isa. Ai, nossa. Viajar com 5 pessoas que eu amo. Pra jogar o jogo que a gente ama. Pra competir, tem coisa melhor. Você pode ter melhor mira, melhor tática, mas se vocês não tiverem com sintonia, não vai dar certo. Não tem que ter medo de jogar, velho. Jogar livre, leve e solto. A gente joga. Vamos dar o nosso melhor aqui, mostrar realmente qual é o nosso potencial. Não existe jogo perdido. 1, 2, 3, fúria! Uou! Palmas, por favor, bastante palmas. Maravilha, galera. Então, para fazer esse papo comigo, eu queria chamar Gabi Maldonado, que é jogadora de CS com o maior número de títulos conquistado no Brasil, com mais de 50 títulos. Por favor, suba ao palco. Queria chamar a Ká também, o Ópera da Fúria, que joga desde 2018, participou do line-up do Bootcamp, que foi um dos primeiros times com estrutura de investimento. E para completar esse painel, eu queria convidar a Gabs, suporte da Fúria, já vendeu os grandes campeonatos, como o Girls League, e se tornou referência nacional. Por favor. Fiquem à vontade. Você quer gostar? Senta aqui. A Karina, ela falou que tá 2 dias pra sentar aqui. Então fica à vontade. Maravilha. Boa tarde. Obrigado por terem vindo para Campus Party. Vai ser um prazer fazer esse bate-papo com vocês. Fica também aí para vocês que estão assistindo a gente. Quem quiser fazer perguntas, no final a gente vai abrir um tempinho para que vocês possam interagir. Então eu prometo ser bem dinâmico aqui no meu bate-papo para que todos vocês possam participar. Eu tenho várias perguntas. Eu vou jogar as perguntas e vocês vão me dizendo quem fica mais confortável para responder. Ou, por favor, todas respondam. Afinal, a gente quer... Eu percebi que tem pessoas envergonhadas aqui, mas ao longo do nosso bate-papo a gente vai tirando essa vergonha. Meninas, conta um pouco pra gente como vocês entraram no mundo de CSGO. Como foi para começar a jogar e como foi essa questão de, putz, eu vou jogar e eu vou jogar pra valer? Alô, só pra testar, né? E aí, galera, tudo bem? Eu comecei a jogar desde os meus 8 anos de idade. Eu vou fazer 27 semana que vem. Então eu jogo há muito tempo. E eu comecei a jogar com o meu irmão mais velho. Eu vi ele jogando e aí eu queria jogar também. A gente ia em lan house junto. Eu comecei em lan house para jogar aqueles mini campeonatos que valiam uma coxinha desde os meus 12 anos. E aí desde então eu tô aqui, né? Boa. Por favor. Eu comecei quando lançou o CSGO, que foi 2012, que eu não conhecia esse mundo, né, de ser atleta, de conseguir viajar jogando. Antigamente a gente não tinha muito suporte financeiro, né, mas as meninas viajavam bastante. E aí eu comecei a me interessar muito, né? Eu sempre gostei de jogar, sempre gostei de ficar no computador e meio que juntou as duas coisas que eu mais gosto e virou minha profissão. Olá. Eu comecei a jogar por causa do meu primo. Ele me fez comprar o jogo, eu era bem novinha e a gente jogava junto, então comecei a jogar por causa dele, mas eu não tinha essa... Eu não queria ser profissional, né? Eu jogava mais pra brincar.
Aí eu descobri que tinha cenário feminino, aí eu comecei a me interessar, eu comecei a me dedicar. E agora eu tô aqui, né? E eu acho muito... Qual foi a percepção de, beleza, eu tô lá em casa jogando, vou virar profissional, tem uma oportunidade, Como foi isso? Cara, tipo assim, eu ia pra escola, voltava e jogava pra me divertir. Só que eu comecei a ficar muito viciada naquilo, né? Então, eu comecei a me esforçar, sempre querendo aprender mais e mais e mais e mais. Aí, quando eu vi, minha mãe já estava comprando um computador pra mim, me ajudando, que meu PC na época era muito ruim, então começou assim. Legal. Alguém... Eu acho que... acho que as coisas acontecem meio do nada, né, nisso aí. A gente não tinha muito uma pretensão, assim, de... nossa, vai ser a minha profissão. Porque na época que a gente começou a jogar, a gente não recebia um salário a ponto de poder largar tudo e virar jogadora. Isso não era uma realidade. Então a gente jogava, a gente se dedicava por amor. Sempre foi assim. E aí acabou que a gente entrou no mundo, continuou no mundo, a gente luta muito pelo espaço que a gente tem também. E aí hoje a gente consegue realmente viver disso. Legal. A Gabriela já falou um pouco da inspiração dela ali, que foi o primo, mas não só dentro da indústria, né, dos jogos eletrônicos, mas fora, algum jogador ou alguma jogadora inspirou ou inspira vocês? Sim, com certeza. Na época que eu jogava 1.6, eu era muito fã do Spawn. Acredito que muita gente não conhece, só quem realmente jogou 1.6. Ele não migrou para o CSGO. Para mim, ele era uma lenda. Ele é ainda, se ele estivesse jogando, ele ia ser o melhor. O Forest também, que é um jogador ainda da atualidade. E no feminino, sempre para mim, né, assim, foi a Zaz e a Juliano. Elas jogam hoje em dia ainda. Elas até foram pro Valorant e voltaram pro CS atualmente. Para mim, eram as minhas maiores inspirações. Um negócio curioso, eu também, né, tive muita influência do Forest, Get Right, jogadores muito grandes. Mas o mais engraçado é que essa aqui também foi uma inspiração minha. Na época que eu comecei a conhecer o jogo, eu vi algumas meninas que participavam, né, tipo, tinha a Gabs, tinha a Juliana, tinha a Pan, e essas meninas do Brasil, assim, sempre me inspiraram muito. As meninas também que jogavam no Ladies, que era um time bem famoso, assim, feminino, era um time muito forte. Então eu me inspirei muito nelas. É engraçado porque eu me inspirei nessa aqui também, né? E hoje em dia ela joga comigo. Como que é jogar com a sua inspiração hoje? No começo eu não acreditei, não. Eu falei, o que é isso? O que tá acontecendo aqui, mano? Mas aí acabou que... Hoje em dia a gente somos grandes amigas, assim, então... Alguém da família te inspirou? Além do primo? Não, o Fallen, na verdade. Eu não joguei muito .6, então acompanhei o cenário, né? E quando eu comecei a jogar foi lá para 2015, o CSGO, então 2015, 2016, então tinha um Falenzão lá, na época de SK, e eu adorava. Tinha jogo 6 da manhã, eu acordava para assistir. Eu era viciada naquele time, Luminosity, então o Fallen me inspirou muito, eu gosto muito dele, da pessoa. E agora ele tá na Fúria, quero ter a oportunidade de, quem sabe aí. Falei a Fúria. Isso aí. Olhando hoje, é muito fácil falar, uau, elas estão explodindo, elas estão fazendo um sucesso, elas dominam o mundo. Mas o que foi de grande desafiador nessa jornada? Principalmente quando não era muito profissionalizado, quando vocês começaram, né? Então, o que vocês tiveram de grande desafio, não só na rotina de treinamento, psicológico, familiar? Como é que foi tudo isso? Como eu jogo há muito tempo, né, eu tinha muita dificuldade em conciliar as coisas. Então, por muito tempo foi hobby, eu estudava em escola normal, e depois, quando eu entrei na faculdade, eu não conseguia fazer as duas coisas bem. Eu jogava e estudava, e aí tava os dois meia boca. Nada estava sendo feito legal. E aí eu tive que priorizar e aí eu priorizei a faculdade, né, eu fazia engenharia na FEI. Aí eu fiz 2 anos e meio, assim, e aí eu falei, vou voltar a jogar. E aí eu voltei a jogar, só que começou a dar certo. Eu comecei a ter que viajar para jogar, ficar 1 mês fora. E aí eu perdi 1 mês da faculdade, aí eu tive que priorizar algum dos dois. Eu priorizei o jogo e graças a Deus deu certo. Mas um conselho que eu dou para todo mundo é nunca largar os estudos, né? Falo isso para muita mãe, muito pai, que assim, você tem que dar o suporte, mas você não pode deixar o seu filho só jogar ou só fazer live, porque isso é uma coisa que sim, dá certo, sim, existe um cenário muito bom. Só que
não vai dar certo para todo mundo, né? E isso é como se fosse um futebol. Você bota o seu filho no futebol desde criança e pode ser que ele vá muito bem e seja uma celebridade, jogue muito bem em uma Copa do Mundo. Mas pode ser que não. Então você tem que contar com esses dois lados. Então nunca pode deixar o estudo, a sua vida assim de lado, a não ser que comece a dar certo em algum momento. Acho que todo mundo já teve esse problema, principalmente antigamente, né? Antigamente todo mundo estudava ou todo mundo trabalhava, então os treinos eles eram à noite. Era no período da noite, era tipo umas 10 horas da noite até 2, 3 horas da manhã. Na época também eu parei de jogar porque eu priorizei meu estudo, porque não dava. Eu estudava, estava no ensino médio, eu tinha que acordar de manhã e o treino ia até tarde. Falei, mano, infelizmente não tem como, né? E na época também ninguém recebia por isso. Todo mundo treinava e dava a vida por amor mesmo ao jogo. E aí até que depois eu fiz faculdade também, eu terminei a faculdade, aí calhou de nesse tempo também eu consegui voltar a jogar. Aí tudo foi dando certo, assim. Inclusive, eu nunca exerci minha profissão, né? Que eu fiz produção de música. Eu nunca nem cheguei perto, porque eu já estava jogando tempo, antes. Né? Oi? Vai dar tempo. Mas eu gosto de jogar, vou ser bem sincera. Eu acho que o momento mais difícil, assim, foi no começo, porque não tinha investimento, né? Então, eu quase nem virei profissional, porque meu primeiro campeonato profissional, a minha mãe, ela me acompanhava, eu tinha 16 anos, e em casa rolava muita briga, porque eu era muito nova, meu pai não entendia muito, então no começo foi um pouco difícil. E minha primeira LAN, minha mãe foi comigo, era de madrugada, e eu falei, eu não quero jogar essa LAN, eu prefiro ir embora, não causar problema, né? Minha mãe ficou comigo, não, você vai jogar sim, você vai jogar e pronto. Eu falei, beleza, joguei. A gente ficou em segundo lugar no meu primeiro presencial. Então, minha mãe, para mim, é uma inspiração, assim, incrível. E hoje, meu pai, que era um pouquinho chato na época, ele é meu fã número 1. Então, minha família me apoia muito e eu acho que foi o momento mais difícil. Isso é muito legal, porque você teve os dois mundos, né, dentro de casa. De alguém que... Sua mãe, né, foi junto, apostou, e o seu pai, talvez... Eu acho que isso é uma realidade muito comum de todo mundo, né? Você mesmo comentou... Nem todo mundo ia ser um jogador de futebol há 10, 15 anos atrás, quando essa era a grande ambição. Isso pode acontecer. Então, ter essa consciência, né? Mas, ao mesmo tempo, ter o suporte, acho que... Você sente que isso foi diferente para você? A minha mãe sempre fez tudo. Eu lembro que meu PC tinha 30 FPS na época. E ela foi melhorando aos pouquinhos. Aí, de 30 foi para 50. Eu falei, pô, tá difícil ainda, né? Não tá fazendo muita diferença. Aí ela foi trocando, aí chegou uma época que ela me deu um PC mais caro, aí foi para 200, aí eu fui começando a ganhar dinheiro com CS, aí eu fui melhorando aos pouquinhos e foi isso que aconteceu. Legal. Que esse lance de apoio da família é uma das partes mais complicadas, assim, para quem quer começar a jogar, porque o mundo que a gente está aqui, o mundo do esportes, ele é novo. Então, as pessoas se assustam muito. Eles, tipo, fica aquele, pô, mas isso aqui é real? Até quando vai isso, né? Tipo, até quando você pode ganhar dinheiro? Você vai ganhar dinheiro agora, mas e depois? O povo fica meio assustado. Então, e como é coisa nova, principalmente a família acaba não aceitando muito bem, né? Eu acho que a gente, no geral, assim, a gente teve bastante sorte aqui nós três, porque a gente teve apoio de alguém da família. Tem gente que não tem apoio de ninguém, né? E fica nessa. Então, a parte mais difícil, eu acho, de tentar competir hoje em dia é justamente o apoio dos pais que não entendem a profissão, né? Legal. Isso é um belo ponto. Hoje vocês estão num grande time, numa grande franquia, mas passaram por vários outros times. Como que foi essa experiência e o que vocês percebem de evolução mesmo quando vocês fazem essa releitura, né, de antes para agora? A gente, assim, falando por mim, mas eu acredito que todas acompanharam o cenário crescer, né? O cenário feminino em si. Até o cenário como um todo, não tinha muito suporte, tanto de marcas como de campeonato, esse tipo de coisa. Então, a gente foi desde aquelas organizações que eram criadas pela gente. Por exemplo, a gente já jogou campeonato em palco com o nome Bar Sem Lona, que a gente criou, a gente comprou uma camiseta lá na loja, no shopping, que nem tinha nome, era só para fingir que era o uniforme. Inclusive, era contra o time dela, que também estava sem organização. Que era o time das lindas. Então, assim, não tinha suporte e eram dois times que estavam disputando o final num palco que valia dinheiro. Sei lá, valia na época, acho que 8 mil, não sei.
mas não tinha suporte nenhum. Então a gente cresceu, né, com isso, a gente foi migrando junto com o cenário, na evolução dele. Porém, a gente já passou também por situações de campeonato que a gente tinha que fazer o campeonato. A gente fazia live, né? Fazíamos todo mundo live e o dinheiro arrecadado a gente juntava inteiro para a premiação, né? E inclusive o Fallen, igual ela falou, foi uma das pessoas que fez um donate para colocar um dinheiro. Ele tem a marca, né, dele, Fallen de periféricos. Ele colocou 5 teclados para o vencedor, por exemplo. Ele tentava ajudar de alguma forma no cenário. E a gente fazendo live todo dia e todo o dinheiro do mês arrecadado ia ser pro campeonato que você ia disputar, sabe? Então a gente também fez o cenário crescer de alguma forma, porque o cenário não era muito acreditado por si só. O CS em si, imagina o feminino. Então, acho que é isso. A gente cresceu, assim, a gente ajudou ele muito, muito. Nós, do cenário, tivemos que ajudar, de alguma forma. O CS é isso, a comunidade em si faz o CS ficar vivo. Inclusive, teve o time do Fallen próprio arrecadou dinheiro para eles poderem viajar para jogar, né? Tipo, na época era bem assim. Hoje em dia mudou muito a realidade é completamente outra. Hoje em dia a gente tem tudo, tipo, estrutura, tudo. Então, as pessoas... assim, oferece bastante coisa pra gente, né? Tipo, a gente vai viajar, a gente não precisa tirar do nosso bolso, coisa que antigamente era muito real, né? Tinha que viajar pra Europa e tinha que tirar do bolso. Ia ganhar uma premiação bem ruim. Só para complementar isso que a Ká falou, a Red Bull, por exemplo, esse vídeo que vocês fizeram foi um documentário feito pela Red Bull. Isso é uma coisa que não existe, gente. Assim, não existia, no caso, né? Ainda mais pro feminino. É uma realidade muito diferente. A Red Bull deu todo esse suporte, fazer um documentário lindo, assim, suporte maravilhoso. O bootcamp que foi de 1 mês para treinar e jogar o Mundial lá fora foi também patrocinado por eles, então teve muito apoio da Fúria, da Red Bull. Então, é uma coisa que não existia nem um pouco antigamente. Hoje em dia faz muita diferença e tem bastante. Esse documentário aqui ele é o primeiro documentário feminino de esportes do mundo. Então, a gente participando disso aqui é muito legal, eu fiquei muito feliz. E é surpreendente, né? Porque estamos em 2023 e ainda a gente tem que olhar para isso e bater de frente com essas diferenças, né? Vocês são empreendedoras, né? Além de tudo, além de jogar bem, e ainda empreende, porque tem que ter muita vontade de querer fazer dar certo, né? Coisas legais, assim, vocês viveram algum momento especial nessa trajetória que vocês queiram compartilhar? Tipo, uau, cheguei aqui e isso pra mim não imaginava. Cara, eu acho que um momento muito marcante, assim, na minha carreira foi chegar nas finais do Mundial. Então, a gente chegou em 3 finais, a gente foi 3 vezes vice-campeãs, então foi muito marcante. A gente ficou quase lá, né? Então, marcou muito e espero um dia ganhar esse título. Pra mim também foi a primeira vez que eu fui jogar um Mundial. A Gabi e a Gabs já tinham jogado. A Gabs não estava mais no meu time, né? Mas ela voltou recentemente, que ela aposentou. Ela o quê? Ela aposentou, assim, né? Que o jogador aposenta e volta. Como que a gente se aposenta com 27 anos? Explica, por favor. Né? Você fala, aposentado aos 25, é complicado, mas acontece. Na época, assim, era pandemia, então não estava tendo perspectiva de campeonato, não estava tendo perspectiva de mundial, e ela acabou focando em outra parte da vida dela, né? Eu e a Gabi, a gente continuou no mesmo time, a gente continuou lutando pelo nosso sonho, né? Até que anunciaram o mundial feminino que teve. A gente foi para 3, e o mais marcante deles para mim foi o primeiro que a gente estava ganhando tudo no Brasil, mas a gente não sabia como era a nossa performance lá fora. A gente sabia como a gente ia jogar e como também eram os outros times jogando contra a gente, sabe? É tipo, essa diferença regional realmente é muito diferente. E aí a gente acabou chegando nas finais, a gente fez um bom jogo, a gente não ganhou, mas fez um bom jogo, e então foi um momento muito marcante para mim. A Gabizinha pilantra. Eu comparo muito, tem muitas pessoas que não conhecem o cenário de esportes com o futebol. Então, se você acompanha um time de futebol aqui, você é fanático, você torce, e aí quando você vê esse time jogando Mundial lá fora, Champions, sei lá, você sabe que o meta é diferente, você não sabe o que esperar do time de lá, porque eles têm um suporte diferente, é muito mais focado nas coisas. Então, no cenário de esporte é a mesma coisa. A gente joga o ano inteiro aqui, ganha tudo. Chega lá, te toma pau. Porque é diferente. A gente tem que... O bootcamp do documentário é muito importante, porque a gente chega lá para entender como que é o meta, sabe? Nossa, no Brasil as pessoas, sei lá, acabam um round de 30 segundos. Exemplo. Lá não, demora mais.
A tática é diferente, o mindset é diferente, eles estão muito melhor preparados. Assim. A gente começou o suporte de 2 anos para cá. Eles estão com suporte desde que nasceu, sabe? A Suécia tem a Inferno Online, que é tipo o bebê, né, da CS, que eles têm campeonato toda semana. Tem campeonato todo dia, 2x2, olha lá, se você ganhar 400 euros. Isso aqui do Brasil, 400 euros vai ser um salário de 3 meses, sabe? Então eles têm um suporte muito tempo. E durante muito tempo a gente tinha que trabalhar e jogar, porque somente jogar não pagava as nossas contas, né? Hoje em dia, graças a Deus, sim, mas antigamente não. E eles não, eles estão nessa de pagar as contas há muito tempo. Então eles estão muito, tipo assim, evoluídos, sabe? E a gente tem que correr atrás desse prejuízo. A minha próxima pergunta vai muito olhando para isso, especificamente dos campeonatos, do que foi mais desafiador, que você falou do mindset, da estratégia diferente. Aonde mais você falou assim, putz, aqui a gente teve que melhorar muito para conseguir, literalmente, ganhar deles? Eu acho que isso aí foi bastante tempo de reação para as coisas, né? Porque às vezes a gente, no momento em que acontece alguma coisa e você pensa muito sobre como você vai reagir, às vezes esse milissegundo que você pensa em alguma coisa diferente faz diferença, sabe? E contra a jogada, tipo, a gente jogou 3 finais contra a Enigma e as 3 finais contra a Enigma foi a mesma dificuldade, que foi exatamente isso, foi reação, foi reagir rápido ao que está acontecendo, sabe, no mapa inteiro. E elas têm reação muito rápida, então essa diferença, né, que elas é o que a Gabriela falou também, tipo, elas sempre treinaram na Europa é o cenário mais forte do CS, o Brasil não é muito forte, a gente tem jogadores muito fortes e times muito fortes, mas eles moram lá na Europa também, sabe, eles não jogam daqui, eles jogam de lá. Então, acho que essa é uma das maiores dificuldades pra gente. Inclusive, a gente fez um mês de bootcamp, né, na Europa, na Suécia, pra gente se adaptar. Então, a gente ficou um mês lá treinando sem parar para se adaptar ao estilo de jogo europeu, que a Europa realmente tá acima. A gente treinava 12 horas por dia, eu dormia 6 horas, então foi louco. A gente chegava 10 horas da manhã no lugar e saía 1, 2 horas da madrugada. Ai, Gabriela, eu dormia 6 horas, foi louco. Porque ela dorme umas 10 normalmente. Tá melhor hoje. Vocês são muito novas e eu acho que isso é algo normal que acontece, entre aspas, com todo grande talento que surge assim. Como foi a questão de lidar com a pressão? De chegar numa final, de representar um país, de se superar, né, como atleta. Que tipo de preparo vocês tiveram que fazer? Eu acho que o preparo é como se vocês fossem estudar uma prova, sabe? Você não adianta estudar um dia antes, você tem que estudar o ano inteiro, um pouco. Então, o nosso treino é isso, é a gente treinar todo dia para a hora do campeonato. Um dia antes, o que a gente falar não vai fazer diferença nenhuma, porque o que vai fazer diferença é o nosso treino no ano inteiro, sabe? Então, é a gente ter foco, concentração todos os dias, tentar melhorar, ajustar os erros, melhorar a nossa performance de alguma forma, para na hora do campeonato fazer a diferença. No meu caso, eu joguei Lan House desde os meus 12 anos de idade, fazia corujão, a galera gritava no meu ouvido, eu era a única menina na Lan House, por exemplo, e eu acho que isso, para mim, foi muito, muito importante para eu saber agir em pressão. Então, eu estou jogando, a galera gritando no meu ouvido aqui, eu tenho que focar no meu jogo e fingir que não tem ninguém em volta de mim, sabe? E aí, quando eu entro no palco, eu acho que isso acontece com todos os jogadores, todo mundo vai sentir um frio na barriga, um nervosismo, só que você aprende a lidar com isso, sabe? Eu acho que todo mundo ainda sente, só que você consegue lidar. Acredito até você, se subir no palco e conversar com a galera, na sua primeira vez você sente o nervosismo e acredita que até hoje, né? Só que ainda. Só que você aprende a lidar. Você fala, não, vou beber uma aguinha, vou olhar para o horizonte. Não sei, você começa a ter algumas coisas que você sabe lidar melhor com isso. E eu acho que isso é o tempo de estudo mesmo, assim, de experiência que vai fazer você lidar. Se é a sua primeira campeonato no palco, você vai ficar nervoso. No segundo, você não vai ficar tão nervoso. Você vai até ficar, mas você vai saber lidar. Você vai falar, já senti isso antes, vai ficar tudo bem. Eu acho que é isso. Eu acho que em relação ao palco, eu fui meio acostumado um pouco mais cedo, porque como eu fiz produção de música, eu também fiz aula de canto, então eu subi em palco para cantar, né? Isso. Você vai cantar hoje? Não, hoje não. Se quiserem um dia, mas hoje não. Hoje eu tô com vergonha.
Mas eu acho que isso me preparou muito. E, além disso, também eu acho que as experiências também das pessoas. Tipo, por exemplo, eu nunca tinha ido para o Mundial. Eu fui a primeira vez e eu fui muito tranquila. Mas graças a pessoas, tipo a Gabi e a Gabs, que são pessoas experientes, que me prepararam, sabe? Tipo, me prepararam psicologicamente. Também eu acho que o jogo, em geral, qualquer coisa que envolve público é muito psicológico, né? Você tem que saber lidar com o seu mental, principalmente. E aí sobre a gente... sei lá, acho que a gente estava ganhando muita coisa, então pressão em cima da gente sempre teve, né? Desde que eu juntei o time com a Gabi, a gente começou a ganhar tudo no Brasil. A gente criou uma dinastia mesmo, assim. Então a gente lidava com pressão de sermos as melhores. A Gabi, ela pode falar mais ainda sobre isso, porque o time anterior dela também era o time que estava ganhando tudo. Ela passou 2 anos ganhando tudo. Eu era sempre vice. Eu nunca ganhava. Aí acabou que a gente se juntou e aí a gente começou a ganhar tudo. Então a pressão sobre ganhar, acho que a Gabi pode falar melhor do que eu, mas acho que a gente treina muito para isso e a gente não deixa abalar, sabe? A gente não deixa essa parte de, pô, a gente tem que ser a melhor, ser importante, porque não é isso que é importante. Porque a gente tem que... O que é importante pra gente é a gente ser melhor a cada dia, independente de estar ganhando tudo ou não, né? Porque isso é consequência. Eu acho que pressão, assim, é uma coisa meio que normal, né? Todo mundo tem, não tem para onde fugir. Eu já ganhei 50 campeonatos e, mesmo assim, se eu for jogar a final do Mundial, eu vou sentir pressão. Então, eu acho que é normal. Você vai sentar para jogar ali, você vai ficar nervoso uns 5 rounds e daqui a pouco você esquece, você foca ali. E é isso. Que maturidade, viu? Porque, ó, eu até hoje a barriga... dá frio na barriga quando eu tenho que subir no palco. E eu ainda não me Dá um friozinho mesmo, mas o problema é que na hora do jogo, se você deixar o nervosismo bater, você só faz besteira. É isso aí. Muitas meninas olham pra vocês, meninas e meninos, acho que hoje não tem isso mais, né? Vocês são exemplos a se seguir e aonde chegar. Quero começar... Qual é o caminho das pedras, a receita de bolo? Ainda que... Eu acho que vocês falaram uma coisa que é muito importante. Pode ser que não dê certo, entender que isso é uma consequência e processar isso é muito bom. Mas hoje, aqui onde vocês estão, com tudo que vocês ganharam, o que vocês têm para dizer para quem quer começar e chegar onde vocês chegaram? Cara, eu acho que o primeiro passo é começar, né? Então, você tem que dar cara, tem que começar a jogar. Seja com fakezinho, com seus amigos, começar a jogar, começar a entender, porque vai ter gente falando besteira, então você tem que saber lidar com isso. Ou você multa, ou você reage, tem várias formas de reagir em cima disso. Eu, por exemplo, quando no começo falava besteira pra mim, eu meti o xingo de volta. Eu não, era poucas. Mas cada pessoa tem uma forma de reagir, então eu acho que é isso. Você tem que começar a jogar, não desistir, que no começo é difícil, você não vai ter muito investimento, pode ser difícil para sua família também. E falar, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e dar vida para dar certo. Eu acho que uma grande parte é lidar com frustração também. Teve uma menina que jogou com a gente, que ela tá no documentário, ela estava no nosso time, hoje não tá mais, né? Esse ano não, a gente acabou não continuando com ela, mas ela é um exemplo de uma menina nova que... Antigamente, antes dela entrar no nosso time, ela era a nossa fã. Tipo, a gente tinha ido jogar um campeonato 2 anos atrás, antes da gente pegar ela, e a gente foi pro Rio. Ela foi até onde a gente estava, com a mãe dela, com a tia dela, com a família dela, e aí a gente sentou, inclusive eu sentei com a mãe a Mari, né? Eu sentei com a mãe da Mari, conversei com ela, ela fez um monte de perguntas sobre a nossa profissão, sobre o quão certeiro era, sobre o quão, sabe, tipo, o quanto ela poderia deixar a Mari jogar a ponto de tentar entrar no time profissional. Na época, ela jogava muito, ela estava começando. Então, tipo, ela não era uma opção muito viável pra gente, porque a gente já é muito experiente, a gente já estava no cenário há muito tempo, então a gente precisava de alguém mais pronto. Na época também a gente estava precisando de jogador, mas 2 anos depois, ela entrou no nosso time, sabe? Tipo, e eu acho que isso é uma... Para as meninas que estão começando, isso é muito importante, é saber realmente que, pô, uma hora pode ser sua vez mesmo, e tem que lidar com frustração. A Mari mesmo, ela lidou com muitas frustrações dela mesma, de tipo, pô, será que eu nunca vou ter uma chance? Será que nenhum time bom vai realmente abrir os olhos para mim?
E ela foi indo aos poucos, do jeito que tem que ser. Você joga primeiro com as suas amigas de começo, depois você vai criando o seu nome, aí você vai indo para times melhores, até você chegar no topo. Não tem como pular etapas, né? E às vezes as pessoas são meio impacientes nisso, de querer pular etapa e desistir antes. E às vezes é umas pessoas com muito potencial, né? Então... Complementando o que a Ká falou, é exatamente isso, é persistência no que você quer fazer. Independente da sua carreira, seja lá o que você fizer na vida, você vai ter que estudar um pouco disso, um pouco mais todos os dias, para você ser bom naquilo que você quer ser. E o jogo é isso também. O jogo você tem que jogar todo dia, você tem que começar a jogar, igual a Gabi falou. A ideia é começar. Começa primeiro, faz todo dia um pouco, persistência, e para fazer dar certo. Tem um caso de uma menina que me acompanhava, né? Ela era novinha, acho que ela tinha 11 anos de idade. Eu estava num outro evento, assim, feira gamer, e ela estava com o pai dela, aí ela me encontrou, e eu falei, e aí, tal, você ainda está fazendo live? Porque ela tinha começado a fazer live. Aí ela ficou quieta, assim, olhou para mim, aí o pai dela falou assim, não, né? Ela parou. Aí eu falei, por que você parou? Aí ela falou, porque eu comecei a jogar, e aí tava um monte de menino me xingando, que eu era ruim, não sei o quê. Aí eu falei, eu já fui ruim, você vai ser ruim, a outra pessoa vai ser ruim, todo mundo vai ser ruim, uma coisa que nunca fez, sabe? Então, você tem que começar de algum jeito. Para você ser boa, você vai ter que passar pelo seu lado ruim antes. Você nunca vai ser boa em alguma coisa que você não foi ruim antes. Então, para essas pessoas que estarem falando que você é ruim, essa pessoa já foi ruim. Mas ela é pior ainda de querer te colocar para baixo, então não desiste. E aí ela migrou de jogo, ela foi pro Fortnite, que é um jogo mais, né, de desenho e tal, para ela começar, ela falou que ela queria criar resistência. De entender o cenário como todo, para depois migrar pro CS, que era um jogo que ela amava muito. E eu falei, não desiste. E até hoje ela faz live, ela voltou a jogar CS, e é isso, é não desistir, é você fazer. Legal. Vocês jogam Desculpa, quer complementar algum? Tá bom. Vocês jogam profissionalmente, né? Vocês jogam CSGO. Dia a dia, horário livre, vocês também jogam? Joga. CSGO ou joga outra coisa? CSGO. Uma vez a cada 3 meses a gente abre um joguinho diferente ali e fala, rapaziada, os amigos, né? Rapaziada, vamos jogar uma coisa diferente, aí não aguento mais jogar CS. Aí joga um dia, umas 3 horinhas e depois é a mesma coisa, CS. Eu jurei que eu ia ouvir alguma outra coisa, mas vocês são fanáticas por CSGO. É que essa aqui é a mais fanática coisa na minha vida, eu acho. Eu tô até tremendo pra querer falar de CS. Primeira vez que ela me pediu o microfone aqui, ó. Vai falar de CS daqui. Ela tá assim, ó. Não, mas eu ia falar que teve uma época que eu tava meio que saturada de jogar CS e eu comecei a jogar um pouco de Valorant. Então eu fiquei um tempinho jogando, que eu acho que dá uma ajudada quando você tá muito focado naquilo, jogar outros jogos. Eu fiquei saturada no Valorant, aí eu voltei pro CS, aí eu não larguei mais. Entendi. Vocês já ganharam tudo. Tem alguma coisa que vocês querem ganhar ainda e não ganharam? É o Mundial. A Mundial, um sonho. Mundial, Inclusive, para quem está aqui, vai acontecer um qualificatório para um Mundial que vai ser em dezembro. E, né, a gente, obviamente, vai tentar a classificação. E, né, a gente foi 3 vezes vice-campeãs, então a gente tem chances, né? Então, se alguém não conhece ainda e quer começar a conhecer, o nome do campeonato é ESL Impact. A gente posta nas redes sociais também, a Fúria também posta, então... Vamos torcer, não vamos? Não, foi fraco isso aí, gente. Vamos ou não vamos? Obrigado, viu? Futuro da carreira. O que vem na mente de vocês? São jogadoras consolidadas? Qual que é o próximo passo? Sempre que me perguntam isso, eu falo que é jogar. Qual que é o seu plano B? Jogo. Porque na minha cabeça, e eu acredito que na cabeça de todo mundo que joga, o jogo nunca vai acabar. Né? O futuro aí, tecnologia, estamos numa feira tecnológica, inclusive. Se o CSGO acabar hoje, como todo mundo já sabe, para quem acompanha, vai lançar o CS2. Sempre vai lançar um jogo novo. Acabou o CS, vai lançar outro jogo, galera. Então, se você vai ser S3, 5, 8, sei lá. Ou outro jogo de FPS que você talvez goste e queira migrar. Então, nunca vai acabar o cenário gamer. Nunca, tá? Eu acredito que todo mundo aqui, desde que se conheceu, jogava pelo menos um Tetris em casa. Então, o jogo em si nunca vai acabar. E aí você tem um leque de possibilidades. Você pode jogar o competitivo. Eu, por exemplo, quando ela me zoou que eu tinha aposentado, eu tinha aposentado do competitivo e eu tinha ido para inteira, assim, de live, influência gamer, essa parte mais de conteúdo, né? Então,
a ideia do jogo nunca vai acabar. Você vai ver sempre uma apresentadora que você falou que estava aqui, até a Nive, a Isadora Basile, a Tauna. Eu conheço elas há muito tempo. A própria Nive, nos campeonatos que eu jogava na Max 5 há muito tempo atrás, que ela tinha iniciado de apresentadora, ela ia lá, nessa Lan House. Então, a área gamer, ela é ampla, ela tem um leque. Seja de você criar um jogo, é jogo. Então, quando você já está dentro daquele cenário, a ideia é só você migrar para algum lado interligado nisso, mas você tem que estar nele, né? Então, se você quer fazer alguma coisa, você tem que estar nele. A própria Red Bull é uma marca que antes não estava com a área gamer, né? Há muito tempo atrás. E quando ela entrou, pessoas que trabalham aqui, tipo o Tony que está aqui, é uma pessoa que deve jogar hobby em casa e trabalha numa empresa gigantesca e na área gamer, sabe? Então, tem um leque de possibilidades nas empresas que tem até a parte gamer lá. Então, eu acho que isso em si nunca vai acabar. Eu acho que no final das contas a gente tende muito a ficar na área de jogos mesmo. Não precisa ser jogadora, pode ser como comentarista, analista ou no backstage de eventos, qualquer coisa, sabe? Mas relacionado a isso. Eu acho que normalmente as pessoas são assim. Eu tenho uma última pergunta aqui para abrir para vocês poderem perguntar também. Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Essa mudança do CSGO para o CS2, vocês acham que altera o cenário competitivo? Não, eu acho que vai fortalecer, na verdade. Eu acho que está bem positivo as críticas em cima do jogo e tudo. Então, acho que vai ser bom. Legal. Eu acho que vai mudar mais o meta, só a forma de jogar, porque, por exemplo, o HE agora, que é a bombinha. Você taca na smoke e a smoke some. Então vai mudar o meta, vai ter que estudar mais do que já estava sendo estudado, então... Tem que pensar que o jogo, o CSGO, ele existe desde 2012. Então já fazem 11 anos de jogo, né? Então, óbvio que ainda tem coisas novas, porque tudo é mutável, né? Umas coisas que antes era bom, hoje não é mais, ou tipo, hoje em dia voltou a ser. E o CS2, ele é o mesmo jogo, mas com umas mecânicas novas, então só vai mudar isso. Legal. Perguntas? Eu não vi. A gente tem tempo ainda ou estamos escassos de tempo? Beleza, temos 10 minutos. Quem tem perguntas? Mãos para cima. Pessoal, consegue nos ajudar? Acho que tem aqui na frente e lá atrás. Tem mais microfone? Leva o meu. Olá, tudo bom? Primeiro, parabéns pelos títulos e conquistas. Eu queria perguntar, uma partida que vocês lembram que foi marcante assim, para a carreira de vocês, que vocês lembram até hoje do jogo, como é que foi? Eu acho que tem várias. Sei lá, o meu primeiro campeonato na LAN, sabe? O meu primeiro campeonato num palco. Mês passado eu joguei contra o Simple. Eu fiquei maluca. Era um mix que eu falei, não... me bota contra. Nem quero jogar no time dele. Quero jogar contra. Quero tomar bala. Quero ver como é. Então, eu acho que a última seria contra o Simple. E era um mix, assim, zoeira, mas foi incrível. Eu acho que de campeonato que eu poderia responder seria... acho que o último mundial que a gente jogou, que a gente acabou ficando no OT, e faltou muito pouco pra gente ser campeão. Então, acho que na minha cabeça ainda tá aqui, ó. Tá matutando aqui. Eu acho que os mundiais, né? Porque a gente chegou muito perto e toda vez que eu vejo, assim, dá vontade de chorar. Dá uma tristeza, assim, que a gente chegou muito perto e não conseguiu vencer. E também teve um momento muito marcante, que foi 2x2, que a Red Bull me levou para a Dinamarca para jogar. Então eu joguei contra a Heroic, que era o Kadian e o Tesis. Então, jogador de Major, então eu fiquei muito feliz e eu acho que isso eu nunca vou esquecer. Mas aonde tem perguntas? Lá no fundo e depois aqui na frente. E aí, meninas, tudo bem? Antes da pergunta, eu queria só deixar uma mensagem de força mesmo, que esse cenário feminino de CS ele vem crescendo muito. Eu acompanho menos que deveria acompanhar, mas é muito foda ver você jogando a Liga GC. Jogou agora a Red Dragon, né? Que é o time misto masculino e feminino, não foi? E, tipo, vocês, mulheres, jogando e crescendo forte e com a toxicidade do server, onde que começa, tudo é no server, mesmo assim superando essas coisas, vindo, falando, jogando. Eu acho muito foda isso, eu acho também muito foda o que a Fúria faz, o jeito que a Fúria leva as coisas. Não sei se tem alguém da Fúria aqui, mas
esse apoio da Fúria, a MBR também, tem a Before também, tem alguns times de CS muito legais e, tipo, muito bom. A Enigma tá engasgada, aquelas filas da... Mas vocês vão ganhar, eu tenho certeza que vocês vão ganhar final do ano aí, Impact League, né, Season 4, não é isso? Eu acho que é isso, tipo... É mais um apoio mesmo, vocês vão conseguir, dessa vez vai, porque o resto do time vocês passaram o carro, tem time que nem clicou no server, então mas vocês vão ganhar da Enigma. E a perguntinha é bem básica, quero saber se já criou uma rivalidade com a Enigma ou algum outro time brasileiro, MBR, Black Dragons, alguma coisa assim. É essa a pergunta. Olha, eu costumo dizer que para ter rivalidade precisa ter uma competição ali, né? A gente ainda não ganhou delas. Mas eu acho que existe sim, acho que elas, sempre quando a gente vai jogar, eu acho que elas se preparam muito para jogar contra a gente, porque não tem como não se preparar, né? A gente chegou perto muitas vezes. Se elas vacilarem ali, elas perdem. Então, eu acho que a rivalidade ela já existia desde o primeiro Mundial. Que o primeiro Mundial, eu acho que ninguém esperava nada da gente. E a gente chegou lá e foi vice e, tipo, tirou um mapa das meninas do melhor time do mundo feminino e foi muito quase para ganhar a série, sabe? Então, acho que desde esse momento a rivalidade foi criada entre nós. Eu acho que sim, tem essa rivalidade. Só dentro do server, fora do server não. Inclusive, teve um momento engraçado que a gente estava na semifinal do Mundial e estava tendo ensaio no palco para a final. E todo mundo fez o ensaio e só não chamaram o nosso time para fazer o ensaio. Então, a galera meio, essas daí não tá com nada. Então, e aí a gente passou para a final e teve que fazer um ensaio lá de novo. Foi ao vivo, não foi... Eu nem lembro, a Gabi está contando aquela história. Foi contra a CLG, né? Aconteceu o jogo da Enigma primeiro na semifinal, aí eles... ia começar o nosso jogo contra a CLG na semifinal para ver quem jogava contra a Enigma, e acabou que fizeram passar CLG e Enigma, e a gente não, porque todo mundo esperava que quem fosse ganhar ia ser a CLG. CLG era muito favorito em cima da gente. E aí a gente chegou e calou a boca de todo mundo, né? Acho que é principalmente por isso que Dallas, em específico, o primeiro Mundial que a gente jogou, foi muito marcante pra mim, porque a gente realmente se provou de uma maneira muito forte, sabe? Foi um sentimento gostoso, assim, de ter. Bom, queria perguntar como foi essa sensação... ok. Eu queria perguntar como foi essa sensação de entrada no cenário competitivo, que vocês começaram a falar... eu vou parar de estudar nesse ponto aqui para começar a focar só no jogo. No meu caso, eu era muito nova, então eu só estudava. Então foi muito tranquilo. Eu não precisava pagar conta, não precisava de nada. Então foi muito tranquilinho para mim. No meu caso, que eu tinha falado anteriormente, eu fazia faculdade e a faculdade era particular, eu tinha que pagar. Então... era uma coisa que eu tinha que escolher de alguma forma, sabe? É o futuro, é o nosso futuro. Tipo assim, eu tenho 27 anos, daqui uma semana. 26 e pouquinho. E é uma idade, tipo assim, eu não tenho mais 15 anos. É uma idade que eu podia estar numa empresa, trabalhando muito, fazendo uma história, subindo de cargo há muito tempo, lá, carteira assinada, né, e etc. E eu escolhi jogar. Então eu tenho que fazer isso aqui direito. Eu não posso levar isso como hobby. Eu não posso chegar em casa no treino, levantar o pé lá e é só mais um dia. Não. Eu escolhi fazer isso, então eu tenho que fazer direito, sabe? É um cenário que, por exemplo, não tem a carteira assinada lá, essas coisas assim burocráticas. Então a gente tem que correr pelas nossas coisas, sabe? Eu falo para as meninas, a gente tem que fazer tudo. A gente tem que jogar, sim. A gente tem que fazer trabalho de influência. A gente tem que fazer tudo, porque o nosso trabalho não é um trabalho convencional, sabe? É uma coisa que não vai acabar, igual eu falei, porque o jogo em si vai ter para sempre, mas a gente tem que usufruir de todos os lados. A gente não pode só querer jogar. Eu vou sentar e jogar. Não, você vai sentar, vai jogar, vai fazer live, vai fazer conteúdo, vai fazer palestra, vai fazer tudo. Eu acho que é isso, a gente tem que fazer tudo, né? Apesar da gente ter um pouco de vergonha, mas eu acho que tem que fazer tudo. E o cenário em si, que eu vou explicar rapidamente, é que a gente faz parte do cenário feminino, né? Somos mulheres, claro. Jogamos o cenário feminino, ou seja, jogamos contra as mulheres. Mas a gente joga tudo. A gente joga... Todos os dias a gente só treina contra homens. Então, a gente joga campeonatos, mas não é masculino, tá? O cenário em si, ele é misto. Só que tem um leque de 10 milhões de times masculinos e 10 times femininos.
Então, o cenário feminino ele é muito importante para abraçar as mulheres. Então, tipo, se vocês mulheres têm interesse em jogar, existe um cenário para vocês, existe um lugar que vocês vão jogar, ninguém vai te chamar de ruim, sabe? Não tem isso. Você pode crescer lá dentro e depois disso você pode jogar contra os homens se você se sentir confortável. Então, é um lugar para abraçar as mulheres, para elas começarem a jogar. E se você quiser se profissionalizar mesmo, vocês vão ter que dar a cara a bater e vão ter que jogar contra os homens, né? E é isso. O cenário é mais... Tipo, que a galera acha que as meninas só jogam contra a mulher. Não é assim. Não é assim e dê uma chance para isso também, né? Porque às vezes tá passando lá no Gaules, tá transmitindo cenário feminino um jogo. Ah, não, então vou trocar. Você não deu nenhuma chance para ver o jogo, saca? Você só tá tendo um julgamento que é ruim. Já jogou? Já jogou contra? Já treinou contra a gente? Então não tem isso, saca? Tem que ver, tem que dar uma chance. E aí, se mesmo dando uma chance achou ruim, beleza. É opinião e tá tudo bem. Quando eu parei de jogar, entrou um questionamento muito forte na minha cabeça, que era, tipo, eu via o cenário andando e eu tinha parado, eu tinha desistido. Aí eu ficava olhando e falando, mano, tipo, poderia ser eu, sabe? Tipo, eu olhava para as meninas indo pra qualquer país para jogar, eu ficava, caramba, mano, podia ser eu. Porque, tipo, se eu não tivesse desistido antes, eu poderia muito bem estar ali, né? E aí isso começou a entrar na minha cabeça. Aí surgiu o campeonato feminino e acabou que, tipo, eu quis dar mais uma vez a minha vida por aquilo, sabe? E eu acho que grande parte disso, o que eu comecei a fazer foi tentar conciliar as coisas, né? Porque uma coisa que a Gabs falou que é muito importante, não para de estudar. Tenta conciliar as duas coisas, vai chegar um momento em que você vai ter que escolher. Se chegar, né? Vai chegar um momento que você vai ter que escolher, aí você prioriza o mais importante para você, né? Se você quer se profissionalizar como atleta, se você tá tendo a chance, vai em frente, sabe? Eu estudei, eu fiz minha faculdade, eu jogava e eu não tive que escolher entre um ou outro naquele momento. Eu não precisava na época, né? Provavelmente, se fosse hoje em dia, se hoje em dia eu tivesse entrado nesse time e eu ainda estivesse estudando, provavelmente eu ia ter que escolher. Eu não ia continuar, eu não ia conseguir ter meu diploma, porque eu não tem como conciliar. Mas eu acho que o mais importante de tudo é, se você tem vontade, você não se arrepender das coisas, sabe? Não olhar para trás e falar, caramba, mano, eu podia ser uma pessoa dessa. Sabe, tipo, porque você desistiu dos seus sonhos. Acho que a parte mais difícil e a mais importante é tentar conciliar as coisas para não desistir de tudo ao mesmo tempo, sabe? E aí sim, quando você tiver que escolher, você escolhe. Acho que tem mais tempo ou não? Acabou? Beleza. Eu vou ser legal, eu vou deixar mais tempo para vocês poderem tirar foto. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Parabéns pela trajetória. Estaremos aqui torcendo pelo Mundial. Obrigado pelo papo, pela troca de conhecimento, por serem tão desbravadoras mesmo. E acho que isso é legal ver que não é só o sucesso, né? Teve toda uma trajetória aí. E para mim foi muito bom bater esse papo com vocês. Obrigado por dedicarem o tempo aqui na Campus Party. Obrigado vocês por terem assistido. Teremos alguns minutos de meet and greet, certo? A fila se forma aqui do lado. Nossas estrelas vão descer e poder tirar foto com vocês, mas antes aquela salva de palmas que elas merecem. Obrigado, gente. Obrigada, galera. Obrigada, gente.